ainda que o coreano ainda não faz tão bem quanto a gente. Mas, seguindo, nós não tivemos uma política em nenhum setor, assim, em pouquíssimos setores, a gente se desenvolveu de maneira excepcional e fez o país crescer. Se a gente pega a aviação é um baita exemplo. Pô, o que foi feito? E eu defendo, sim, que o Estado invista em desenvolvimento de mão de obra, que o Estado invista em educação, que o Estado invista em ciência e tecnologia, porque é o que países capitalistas fazem. O Estado investe, né? O que eu sou contra é gasto público que não dá retorno no futuro. Investimento público eu sou a favor, né? E a gente tem um investimento, Lindbergh, público de... Se a gente pega os últimos 40 anos, dá uma média de... Não dá nem 1% da proporção do PIB em investimento. Pô, a China, que o Lula deu a sorte de pegar crescendo 10% ao ano, com uma proporção grotesca do orçamento em investimento público. Os Estados Unidos, mesma coisa. A Alemanha, mesma coisa. O que eles fizeram? Cortaram o gasto para que focasse em investimento, no que dá retorno. Não despesa do dia a dia, despesa corrente, obrigatória. Fizeram investimento que dá retorno no longo prazo, infraestrutura. A infraestrutura do Brasil é uma piada. Olha o tanto de tempo que barco fica esperando para atracar aqui no porto. Olha o tanto de... A gente ainda depende de rodovia, Lindbergh. A gente não tem ferrovia para escoar a produção. A gente conseguia dobrar a nossa produção agropecuária sem derrubar uma árvore sequer. Só escoando a nossa produção. E a gente não tem. Gasoduto, oleoduto também é um inferno para se fazer. A gente depende de transporte em caminhão. E, aliás, nesse sentido, a Dilma até fez um dos maiores erros do governo Dilma, foi o crédito subsidiado nos caminhões. Porque aí um monte de gente comprou caminhão, né? E aí você inflou a oferta do serviço, derrubou o preço brutalmente, que gerou posteriormente a greve. Subsidiou o crédito para o caminhão, não funcionou. E outra coisa... O PAC e as políticas de privilégios tributários concedidos também durante os governos petistas também fracassou. Tem ampla literatura mostrando que não foram investimentos que resultaram em aumento de produtividade. Onde a gente teve aumento de produtividade? Agronegócio, que é tão criticado pelo PT. Teve o crescimento de produtividade de 2,5% ao ano. Quer dizer, 3,5% ao ano. Os Estados Unidos se tornaram os Estados Unidos a maior economia do mundo com um crescimento médio de produtividade ao ano de 2% durante 100 anos. O nosso agro tem 3,5%. Só que é só um setor. E não é o setor majoritário na economia. Os outros foi fracasso. Mas retornando até sobre política industrial, o ITA é um exemplo. A política para aeronaves é um exemplo. O governo brasileiro foi para os Estados Unidos, contratou o professor do MIT, trouxe para dar aula aqui no Brasil, formou mão de obra qualificada. Essa mão de obra qualificada depois foi para a indústria decolou. Hoje a gente é referência para o mundo em aeronave. No agronegócio também, investimento pesado em pesquisa, que depois se reverteu em produtividade para o setor privado, né? Então, nós temos que ter um planejamento de investimento público em ciência, em tecnologia, em infraestrutura, coisa que não foi feita nos últimos anos porque o orçamento público foi esmagado por gasto obrigatório que não dá margem para investimento.